Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Vamos dar um bravo ao Senhor, porque Ele é bom. Se Ele nos permitiu chegar aqui, irmãos, é para que pudéssemos fazer algo por Ele em louvor e em santificação, para a glória do nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Os irmãos podem ver, eu ainda estou sem voz ainda, irmãos, né? Mas Deus é bom. Então vocês estão entendendo bem. Carlinhos está me ouvindo aí? Jerônimo está me ouvindo? Pedro está me ouvindo? Everton? Quem está mais longe aí? Valdecir está me ouvindo aí, Valdecir? Então dá uma glória aí. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, em Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu ver que a voz começar a falhar, você dá a glória. Aleluia. Porque hoje pela manhã aqui, eu tentando orar e a voz faltando, né, Jesus? Eu tentando falar e a voz falhava. Mas um abençoado nome de Deus aqui, mano, trouxe bem no comecinho do culto aqui já, eu estava orando aqui, eu senti aquele cheiro de gengibre com mel subindo assim, perto do meu nariz, falei, mas não vou falar nada não, sei o que é, você vai ver que a pouco eu olho assim e José põe debaixo da minha cadeira. Um copo de chá de gengibre com mel, mas o que? Sabe o que tinha? Vocês sabem. Eu senti o cheiro de gengibre com mel, e tomei ele um gole, copo. Depois, quem quiser, mano, tem no carro dele uma garrafa dela. No final, eu vou falar mais uma. Tá? Porque a gente vai gastar aqui um pouco que tem de voz ainda hoje. Louvado seja o Senhor. Até tentei, talvez, não cantar muito para ver se preservar. Eu acho que é melhor cantar, para ver se atrofia logo e a gente vai para cima, né? Os irmãos encontraram aí, irmãos? Amém. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que é bom, perfeito e eterno, e a sua misericórdia, irmãos, dura até o dia de hoje. Aleluia. Se perseverar no amanhã. Aleluia. Até o dia da vinda do nosso Senhor, como as irmãs cantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também, como Rosana, cantou aqui com Júlio. Antes de abrir os portões celestiais, para a nossa entrada no reino. Aleluia. O texto diz assim, irmãos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, ou melhor, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pode tomar seu assento. Bendito e exaltado seja o nome de Cristo, que nos deu fôlego de vida. E eu muito me alegro de poder ver os irmãos aqui, irmãos, aleluia, viçosos na presença do Altíssimo Deus, porque sabemos, né, presbítero irmão Jailton, que aqui não falta palavra, aqui não falta ensinamento, aqui não falta coisa alguma que não nos fortaleça segundo a fé e virtude do Espírito. E se faltar o Espírito Santo vai nos montando, porque cada um que ora e busca a face do Senhor, o Senhor próprio recompensa, o Senhor próprio enche, o Senhor próprio derrama o dom. O Senhor próprio derrama no diácono irmão João a virtude do Espírito para nos compensar aquilo que nos falta. Aleluia. Tiago, irmãos, na sua epístola, ele fala que se alguém tem falta de alguma coisa, peça ao Senhor. Né? Peça a Jesus Cristo, porque Ele dá o que você pedir sem lançar em rosto, irmão. Porque Ele é maravilhoso e bondoso e Ele ama nós de tal maneira que o Evangelho de João, capítulo 3, irmãos, onde é muito conhecido aos irmãos. E no princípio, a minha leitura no texto até que estava marcada aqui, né? Nesse texto, João 3, 16 e 17, que fala que Deus enviou o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, não vou perder, não vou sair dessa linha, não vou sair dessa fiação, porque foi a palavra que o Senhor me revelou lá atrás, as 2 semanas atrás, onde me deu a graça e o entendimento para que entrássemos nesse termo. Acho que eu até falei com irmãos na quarta-feira retrasada, né? Onde o Senhor estava me levando a ministrar essa palavra. E Romanos, a qual Paulo escreveu, irmãos, ele traz muitas minúcias, né? Muitos pequenos detalhes, Germani, que
nos mostram o poder e o grande amor do Senhor sobre nós. Nós vimos os evangelhos narrando isso tudo de maneira, irmãos, gloriosa, assim como João escreveu aqui, assim como Mateus, como, aleluia, Marcos, né, narrado por Pedro, assim como Lucas e João descreveram. Mas Pedro, ou melhor, Paulo, ele teve as suas minúcias, né, e o dom e o conhecimento da palavra e da letra para poder discernir melhor, aleluia, aquilo que ele sentia e via. Nós conhecemos a vida de Paulo, não é necessário que eu explique na sua conversão como ele era conhecedor da lei, como ele era conhecedor da letra, da palavra, e ele mesmo é um dos que diz que a letra pode matar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Maravilha, aleluia. Eu cheguei com uma toalha no bolso do terno da calça, e a outra estava no paletó. Aí cheguei aqui e falei, vou guardar uma na bolsa dela que eu vi ali. Ela vai me trazer de novo. Que maravilha. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas sabendo, irmãos, a narrativa de Pedro, ou melhor, de Paulo, acerca das necessidades. Sabemos que o livro de Romanos, em suas escrituras, ele é um livro que tem também por título, né, um livro da salvação. Um livro que explica todos os âmbitos e os propósitos que Jesus tinha para com o povo. Sabemos que as demais cartas de Paulo, irmãos, elas tratam de algum assunto específico. Se você for olhar as escrituras aos Coríntios, são respostas às necessidades da igreja e alguns assuntos mais que Paulo tinha narrado, Adriano. Se você for olhar os Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e tudo mais, irmãos, tinha alguma narrativa, mas a carta que o apóstolo Paulo lançou aos Romanos, ele tinha o intuito de apresentar Jesus Cristo, ainda que ele ainda não tinha chegado lá, ainda que ele não estivera na cidade de Roma, e tinha o intento do coração de estar lá, irmãos. Ele anunciou esse evangelho de salvação, a qual era pregado pelos primórdios da fé. Quando lemos Atos dos Apóstolos, eu tenho certeza que os irmãos conhecem Atos dos Apóstolos, irmãos, de ponta a ponta, nós vemos a maneira do Espírito Santo trabalhar na igreja. E quando eu vejo Paulo, eu vejo o Espírito Santo operando totalmente na vida dele, irmãos. Porque o apóstolo Paulo ele não andou com Jesus. Ele não aprendeu por 3 anos e meio como os apóstolos. Mas ele teve no seu Espírito Santo a revelação da palavra do Senhor. Todo o entendimento, o melhor professor que poderia haver. A história dos Atos vai dizer que ele se retirou por um tempo a sua conversão, mas para o deserto, para que lá ele pudesse orar, buscar a paz do Senhor. Ele não pense que ele se retirou por um dia. Foram aí uns 3 anos, irmãos, de retiro espiritual, para que Paulo pudesse, aleluia, principiar o seu ministério, apregoar o Evangelho. Porque os irmãos sabem que, se você ler nos Atos, muitos tinham medo de ouvir Paulo, porque ele era um perseguidor. Paulo chegasse num culto desse aqui, irmão, era açoite para todo lado, madeirada. Você ia ter que sair daqui, irmão, protegendo a nuca, protegendo a sua cabeça, mas não. Bem dizer assim, tomar uma levada de Paulo. Mas Jesus Cristo, Carol, fez uma obra tão perfeita, aleluia, na vida dele, para transmitir isso para conosco, irmãos. E essa carta dos Romanos, ela traz versos tão lindos, de amor de Cristo. Se você ainda não estudou, não leu, irmão, se aprofunde nesse livro. Não temos tempo para tudo isso hoje, mas saber que o amor que Deus provou por nós, irmãos, neste mesmo Evangelho, nessa mesma carta aqui, é o Evangelho. É uma carta narrada do Evangelho, do amor de Cristo para um povo que deu suas instruções, deu a sua formação, falou sobre a justificação da nossa vida pela fé. Da fé que temos em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por força, por sabedoria, por eloquência, mas é pela misericórdia do Senhor a salvação. Porque de graça recebemos, de graça devemos dar, de graça devemos louvar o nome do Senhor. Em todos os lugares a palavra fala que onde é necessário chegar, levantar as suas mãos santas e bendizer a Cristo. Lançar o seu amor em todos os lugares, irmãos. E falar o quanto Jesus é maravilhoso e perfeito. E a palavra diz, irmãos, que Jesus, ou Deus, prova o seu amor conosco. Assim como lá em João 3, 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu-lhe o seu Filho unigênito. Agora você para e pense, no nosso entendimento do cristiano, dar o Filho unigênito, o último, único, gerado, para que morresse por mim e por você. A palavra do Senhor Jesus Cristo narra diversos fatos, irmãos, e um dos que eu acho mais lindo, irmãos, é em Hebreus capítulo 12.
versículo 1 e 2, que fala que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Olha para nós, viu, meu irmão ouvindo? A qual a este tempo, irmãos, devemos manifestar o poder do Senhor. Porque por nós, irmãos, quase 2000 anos atrás, a palavra fala que ele suportou a carreira, ou suportou a cruz que lhe estava proposta, irmãos, sem pestanejar. Sabemos que ele subiu ao monte e chorou. Ele orou. O seu suor se tornou como lágrimas, como gotas de sangue. E se você não entende esse efeito, irmão, chamado hematitrose, um nome difícil, mas a palavra fala que de tamanha angústia que Jesus tinha passado. Porque, irmãos, da onde ele saiu, já que o irmão João, onde tudo se podia ter, detentor da glória, um Deus perfeito, zeloso, a palavra fala que ele se encarnou, porque o homem não teve a capacidade de, em todas as dispensações, alcançar a comunhão com o Senhor. E de todas elas, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que, ou melhor, do Gênesis a Malaquias, nós vemos que foi tentado. Dispensações da inocência, governo humano, patriarcal, a lei, tinha tudo para dar certo. Mas o coração do homem, a vontade da carne, nos separava do amor de Deus. Esse evangelho fala que por um homem, irmãos, entrou o pecado na terra. Mas por um homem, Jesus Cristo, um homem, entrou a salvação. E esses anos que se passaram, permanecemos, Pedro, na presença do Senhor, com a misericórdia do Espírito Santo que habita ainda em nós. Descansamos, nos arrependemos, começamos a oração, em súplica, o Espírito Santo que habita em mim e você. Quando levantamos as mãos santas ao Senhor, irmãos, o Espírito nos toma de tal forma que possamos proclamar que Cristo é Ele. Essa é uma carta que vamos aqui se com tua boca confessar que Ele é o Filho de Deus. Eu confesso que temos que fazer, Cristiano, que Jesus Cristo é o Filho de Deus perfeito. Recebemos a salvação, porque ela é por fé e não por obra, porque ela é por fé e não por talento, porque ela é por fé, por proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é o único e suficiente Salvador. Abre aquele Cristo perfeito, irmãos, que eu falei com jovens aqui na última quinta-feira. A pureza que tinha o nosso Senhor, nenhum de nós temos. Não importa a vez que eu nasci na igreja, prego desde a meninice, passei anos na presença do Senhor, e eu fosse pendurado na cruz do Calvário, não teria valor algum, porque a minha vida não foi como a do Cristo, vindo do céu, para que pudesse pagar por um preço, um sacrifício no Calvário, ou melhor, um sacrifício vicário, irmãos, que perdura até os dias de hoje, até o dia que Jesus vier nos buscar. Louvado seja o Senhor. Então devemos sair, irmãos, como o Evangelho nos ensina. E eu me lembro que em Mateus capítulo 10, o Senhor, quando juntava os seus discípulos, irmãos, Ele nos mandou dividir em duplas e saírem a pregoar o reino dos céus, a pregoar o arrependimento, a salvação, a cura. Ele falava que Ele nos deu poder para repreender os espíritos malignos, para repreender todas as enfermidades, todas as moléstias do povo. E eles foram, a ordem de Jesus era: não vá pelo caminho da gente, nem entre em cidade de samaritanos, mas onde você andar, procure as ovelhas perdidas na casa de Israel. Procure aqueles que estão andando desnorteados, sem direção. Salmo 100, irmãos, diz que devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir a Ele com alegria, porque foi Ele, e não nós, que nos escolheu para ovelhas deste passo. Foi Ele que nos trouxe aqui. O Espírito Santo do Senhor nos colocou na presença de Deus. O Espírito Santo nos molda, nos reconcilia, nos liga no Senhor. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo que habita em mim e você, e continua nos inexpressíveis, irmãos. Então, o louvor que cantamos isso. Ele diz que você tem valor, por mais que a gente se coloque lá embaixo, temos valor, porque o Espírito Santo se move em mim e em você. Nós podemos cantar e exaltar o Senhor, irmão, mesmo com dificuldade. E eu vejo o Senhor estabelecendo em minha vida. Eu falei aqui na minha oração hoje de manhã e agora também à noite, irmãos. Quantas e quantas vezes eu não cheguei aqui angustiado, gente, quebrado, cansado, aflito, irmão, dores no corpo, dores na alma, e a minha oração
ver os irmãos louvando, olhar uns para os outros, ouvir meu irmão Diácono Valdemir exaltando o nome de Jesus Cristo, irmãos, na pureza do Evangelho, irmãos, isso sempre me restaurou. Eu posso chegar aqui quebrado, irmãos, mas o Espírito Santo vivifica. E sei que você também tem isso, porque você já chegou aqui diversas vezes, irmãos, quebrantado e saiu, irmãos, de pé, dando glórias ao Senhor. Porque esse é o testemunho de Cristo alcança em nós. Porque por Ele, irmãos, fomos reconciliados. Pela obra, irmãos, aleluia, que nos tira da ira, nos tira da concupiscência, nos tira de todo engano, de todo pecado, nos faz repreender toda obra de carne, irmãos, que nos acerca. Porque somos mesmo, em Hebreus 12 fala que somos rodeados, irmãos, de grande nuvem de testemunhas olhando para nós, Paulo. Olhando se vamos pisar reto, vamos andar no caminho, se vamos sair do trilho. Mas Jesus, pelo Espírito Santo, irmãos, Ele trouxe a mensagem, trouxe o teu Evangelho, trouxe em você, irmãos, o Espírito que vivifica e fortalece e te conduz, irmãos, onde quer que você vá. Mesmo livro de Romanos, irmãos, capítulo 8, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não andam segundo a vontade da carne, segundo a vontade terrena, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Você tem certeza que poderia hoje, irmãos, ficar sossegado, assistindo lá o jogo do Mengão, do Corinthians, de quem for, fazendo o que você tivesse interesse, indo para festas, quermesse, festas. O mundo tem chamariz, irmãos, para te trazer intento. Mas você escolheu estar aqui, irmãos, e não foi por sua vontade, porque o Senhor te trouxe aqui. João 15,16 fala que não me escolhestes vós, mas eu escolhi você. O Senhor te trouxe aqui, irmão, para você exaltar Ele, glorificar o Deus bendito e ser renovado, porque necessitamos do Espírito Santo renovar a nossa vida. E se não buscarmos, ficamos vazios. Se nós não orarmos, não se convertemos do nosso mau caminho, do nosso intento, da nossa carne, o Senhor não opera. Mas quando voltamos atrás, quando lembramos do dia da nossa conversão, quando lembramos de Deus, do amor do Senhor na cruz do Calvário, muitos vêm por maldição, eu vejo por redenção e salvação. A palavra fala que a mensagem da cruz para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus manifesto. Por isso cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, que traz redenção, traz salvação, traz renovo sobre a nossa vida, nos traz a reconciliação, porque nós estamos desligados já do Senhor. Quando estamos fora da presença, Genilson, estamos fora do céu. Não temos intimidade, não temos como nos ligar ao Senhor, se não for pelo Espírito Santo que a igreja possui. Por isso que existe na palavra que a igreja tem o poder de ligar e desligar o homem. Então você, irmãos, tem virtude do Espírito para orar, para profetizar, para derramar a bênção, para abraçar alguém, para, irmãos, ajudar quem está caído. Quem precisa da sua mão, do seu apoio, é sobre você, irmão. Não podemos fazer tudo só. Jesus Cristo, Ele poderia fazer o que Ele quisesse sozinho, mas Ele chamou os discípulos, colocou 12 por apóstolos, teve 3 mais íntimos, a qual esses se achegaram a Ele e foram base da igreja naquele tempo, a qual são os que nós mais apregoamos hoje. Dizemos: você não falar dos apóstolos, irmão, você de pronto vai falar de Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome do Senhor. Os narradores, os evangelhos, né? É o que está de prontidão, e o Senhor escolheu cada um de vocês aqui para ser importante na terra. Não estou falando para ser famoso, irmão. Não estou falando para ser visto, mas eu estou falando diante do céu, que é muito mais importante, irmão. Não importa se João, se Maria não é conhecido no mundo. Não importa, Marcelo, se o seu nome não é ecoado em rede social, na televisão, em qualquer outro lugar, mas no céu, o seu nome é reconhecido. E eu quero, irmãos, diante do Senhor, alcançar um testemunho no mínimo parecido, como o Senhor possa trazer nos Hebreus, de homens que por obra, por virtude, por espírito, alcançaram o testemunho do Senhor. Podemos ver Jó, Daniel, Abraão, homens que alcançaram juntamente a Noé,
Homens que diante do Senhor foram homens de graça, virtude e poder do Espírito na terra. E sabe, irmão, cada um de vocês pode. Se estivermos reconciliados, ligados ao Senhor. Glória a Deus. Romanos 8, irmãos. Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então o Espírito te livrou de tudo isso. Éramos condenados antes da graça, porque a lei não podia me salvar. A minha força, irmão, não pode me salvar. Você sabe bem disso. O seu dom, Roger, de tocar Marcelo, Genilson, Ramon, isso não vai te levar para o céu. Mas é a sua fé, é a sua perseverança, é o Espírito Santo que habita em ti, que vai te levar para mais perto do Senhor. E nós podemos fazer muito mais por essa obra. Coroar a nossa vida com galardão. Até que muitos dizem que não se sabe o que é. Já vi que pode ser uma coroa por estudiosos, com muitas pedras brilhantes, as mais lindas que você puder imaginar. Já ouvi falar que vai ser autoridade no vindouro. Porém, isso não me importa, irmão. O que importa é que eu possa ver a face do Senhor. Eu tenho no meu coração, os irmãos já ouviram meu ouvido, que o meu maior intento é um dia eu ouvir o meu Senhor dos céus chamando: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que você está preparando desde a fundação da terra, para que possamos subir com Ele em glória, que possamos junto com o coração celestial adorarmos em espírito e em verdade, darmos o nosso cântico e o nosso louvor ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Cristo, irmãos, nos ligou por essa perfeita obra. A parte dele foi feita. Ele veio, por 30 anos viveu em ensinamentos, aprendendo, crescendo na graça. Em 3 anos ele desenvolveu o seu ministério. E ao final desse 3º ano, a palavra do Senhor fala que em João 16 era necessário que ele fosse pendurado no madeiro para que houvesse salvação. Era necessário que ele lá subisse e fosse escandalizado por alguns, para que pudéssemos receber por herança o reino que te está prometido. Então a obra de reconciliação já foi feita. O que falta na minha e na sua vida é lançarmos o altar do Senhor, colocar a nossa vida diante de Cristo todo momento, José, porque não é só quando estamos aqui, irmãos. Cristo pode voltar à meia-noite, irmão, quando você estiver lá em casa. O Cristo pode voltar ao meio-dia, quando você estiver desapercebido. O Cristo pode voltar no meio da tarde, irmãos, quando você estiver de bobeira. A palavra do Senhor por das cidades. Temos que olhar para Israel, para Jerusalém, porque lá tem acontecido sinais, irmãos, dos dias da vinda do nosso Senhor. E eu creio, irmãos, que está muito próximo. Devemos ataviar, se apressar a pregar o Evangelho. Jesus Cristo deu ordenança aos discípulos, e para conosco não é diferente, irmão. Devemos ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantos vocês não conhecem, irmãos, que estão perdidos aí? Eu tenho certeza de centenas. Eu não sei quantas pessoas eu conheço, eu nunca fiz essa conta, mas eu sei que é bastante, digo. Eu sei que você conhece muita gente cristiana. Você conhece, Gabriel, muitas pessoas. Mas como você pode falar que Jesus é bom, que salva, É verdade. renova. A obra dele já foi feita. E o nosso trabalho é vir, irmãos, e nos prostrarmos, adorarmos e glorificarmos a um Deus tão bom e santo. Lembrarmos que o projeto, o trabalho foi feito e já foi findado, e a nossa parte é isso. Orarmos, buscarmos a face do Senhor, arrepender dos nossos maus caminhos, irmãos. Ele vai sarar a terra, Ele vai renovar, vai restabelecer. E se tivermos a fé, irmãos, conforme Ele narrou aos discípulos, tudo que nós pedimos Ele concederá. Não pense que há limites para o Senhor realizar, irmão. O Senhor pode te levar onde Ele quiser. E se você tiver de fé para pedir, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te moldar. Às vezes você fala: eu quero ser pregador. Eu tenho que começar. Eu quero dedilhar uma guitarra igual o Roger, tocar bateria igual o Ramon, igual o Marcelo. Você tem que começar já. Irmão, quem disse que é tarde?
Existe tempo para o Senhor? A promessa de Jesus Cristo, do nosso Deus para Abraão, irmãos, foi na sua velhice. Se não me falha a memória, eu posso... A promessa que foi feita, irmãos, aos 90 anos de idade, se cumpriu aos seus 100 anos, se eu estiver enganado. Então, com 100 anos, o Senhor cumpriu a promessa para Abraão. Deu-lhe o seu filho da promessa. O Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir e estabelecer o concerto. Basta nós estarmos nesta fiação. Crendo, irmãos, que o poder dele vai se aperfeiçoar em nossas vidas. Glória a Jesus, Romanos, tinha marcado aqui, irmãos. Ainda 8. Tem um cântico da vitória. Deus, o que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou antes o entregou por nós, mim e você. Como nos dará também, ou melhor, como não nos dará também todas as coisas? Então tudo depende da sua fé, da sua perseverança. Nos ensinou a pedir, batei, buscar. É um mandamento, ordenança de oração, de busca de fé, de perseverança na presença de um Deus perfeito. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes com a ressurreição dos mortos, ou qual está diante de Deus? E também intercede por nós. Quem separará-nos do amor de Cristo? Vai ser a luta que você está sofrendo, irmão? Porque às vezes passamos por momentos que eu não quero abandonar. Eu fiz muito isso. Quero parar. Encerrar minha carreira. Eu vi um vídeo engraçado esses dias, irmãos, muito bom. Que falava assim sobre alguns motivos para você poder faltar ao culto. Não sei se alguém já viu. Acho que foi até alguns irmãos que postou. Né? Quando você tiver a sabedoria de Salomão. Eita Jesus. Quando você tiver a paciência de Jó, ou a tribulação que Jó passou, e outras coisas mais, irmãos, eu vou me revelar de todas. É mais velho que Matusalém, vive 967 anos, se eu não me engano. 69? Você não está bom de Bíblia. Rapaz, tá bem? Então nisso, irmãos, é necessário perseverarmos no Senhor, em busca, em quebrantamento. Porque a luta que estamos passando aqui, irmãos, não é para nos separar, é para nos aproximar do Senhor. Tem um louvor que fala nessa que a vitória geme e chora. Está doendo, cante. Está enfermo, está alegre, está triste. Lance-se aos pés do Senhor. Quem separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente a minha resistência pode me separar do amor de Deus. Se eu quiser recuar, achar que já batalhei demais, já fiz demais, já percorri muito esse caminho. Quanto mais pedradas, irmãos, eu ouvi nosso irmão Diácono Jesus pregando isso uma vez. Você tomar a sua vida, irmãos, pegue ela, edifique uma fortaleza e persevere. Edifique para si, irmãos, uma casa blindada de Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é a rocha, traz a sustância e força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Espírito que recebemos não foi de covardia. O Espírito que nos manda marchar. E as irmãs cantam louvor, que sempre que cantam, irmãos, me despedem. Né? A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Eu creio que um batalhão não marcha voltando.
mas os corajosos permanecem. Adoram, se refugiam debaixo das asas do Altíssimo Poderoso Deus, que é o melhor lugar de descanso. Nós buscamos paz em Deus e Ele traz paz em nossas vidas, ligação e reconciliação. Então que o Senhor de renovo, irmãos, traga a você paz, traga em você entendimento, um renovo espiritual. Que o Deus de graça e paz te renove a sua vida espiritual, renove o seu ministério. E nós contamos com você, irmãos, para essa obra. Nós contamos com o seu empenho, com a sua vontade de fazer. Eu falei um dia desses no culto de ensino que eu falei, oxalá que todo mundo quisesse trabalhar, todo mundo aqui quisesse pastorear a igreja. Aquele que almeja o episcopado, grande obra deseja. É verdade, Jesus. Imagine que de cada um desses varões, desses jovens aqui, sairá um dirigente de uma igreja. Pode ser que você pense, não, pastorear não, mas eu posso ser um ajudador do pastor. Eu posso ser um músico e quero ficar todos os dias, como diz o salmista, irmãos, ficar todos os dias na casa do Senhor. Então o Senhor tem uma obra preparada para você, que é perfeita para você. Você pode pensar, não tem nada para mim, é muita gente, tem muita gente na frente, não. O tempo é de Deus, a obra é dele. É nos colocar na disposição, irmão brasileiro, que o Senhor honrará, o Senhor fará. Eu disse aqui numa quarta-feira, irmãos, oxalá que se abram mais 10, 15 igrejas aqui nesse Guaraú, irmãos. Que haja uma igreja ali do outro lado, outra na outra esquina, irmãos, e sejamos todos numa mesma paz e louvor no nome do Senhor. Para que o povo cresça, para que a palavra do Senhor cresça, irmão. A palavra que o nosso irmão Reginaldo falou que é necessário pregar o Evangelho, irmãos, em todos os cantos antes que Cristo volte. E nós somos alistados para isso. A ordem é para permanecer, para marchar, para pregar o Evangelho, as ovelhas perdidas, aleluia, da casa de Israel. Tem muitos, irmãos. O Senhor não morreu só por mim e por você, viu? O Senhor morreu por aquele que está caído lá fora, cara. O Senhor morreu por aquele que está talvez numa vala neste momento. O Senhor morreu por aquele que talvez está numa biqueira, irmãos, enfiado lá nas drogas. Talvez o Senhor morreu por aquele que, talvez não, irmão. Certeza que o Senhor morreu. Para que todos, é o que João disse, todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então seja instrumento do Senhor, apregoe o Evangelho de Cristo. Nos ajude, irmãos. A obra não é minha, a obra não é do pastor Hamilton, a obra não é do Ministério Vidas para Cristo, a obra é de Jesus de Nazaré. Ele quem abriu as portas das igrejas. E é Ele quem vai buscar a igreja. E oxalá que busque muitas igrejas, muitos povos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, irmãos. Soberano Pai eterno, Deus fiel e santo, nós te gloriamos e te bendizemos pela graça do Teu Espírito, Pai. Nos fortalecemos e esforçamos, ó Pai, pela graça e santidade, Pai, do Teu nome santo, Jesus Cristo. Aleluia, e que o Seu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, para a qual necessitamos mais de Ti, Jesus. E que Sua presença inumere em nossas vidas, ó Pai, obra, Senhor eterno, que Te agrade, Senhor, e traga bons prodígios e maravilhas, ó Pai, nessa vida, Senhor. Que não nos conformemos, Pai, como disse Romanos 12, com as coisas da terra, mas nós devemos nos despojar, Senhor, nos alegrar, estivar em nossa vida, Pai, o ânimo de estar em Tua presença, louvando o Teu nome. Capacita cada um, Pai, que levanta as suas mãos pedindo, Senhor, sabedoria, que levanta as suas mãos pedindo, Senhor, força, que, aleluia, lança-te em Ti, Senhor, pedindo renovo, que lança em Ti pedindo-te misericórdia, Pai, que o Senhor, Pai, renove cada um na presença, e que possamos participar deste momento memorável, Pai, porque foi o Senhor, Pai, que fez a obra. E nós devemos trazer lembrança em Ti, Pai querido, porque em Teu Espírito nos fortalecemos, ó Pai, e em Teu Espírito nos formamos com graça e valor e virtude. Santifica-nos, Pai, seja conosco hoje e sempre, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E graças a Deus, Jesus.